Paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje o Senhor tem algo a nos falar, iremos de encontro, sabendo do poder do Espírito Santo para aplicar a palavra dele em nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo 5. Gostaria de ler com os irmãos dois versículos aqui, versículo 7 e versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Nosso Deus, rogamos a Ti, Senhor, por Sua palavra, sabendo que só o Senhor é Deus, sabendo que é só a Sua palavra que pode trazer vida eterna, sabendo que somente o nosso Jesus Cristo é aquele que é almejado, desejado, aguardado que venha dos céus. Ajuda-nos, Senhor, para que nessa viva esperança continuemos firmes, andando em santidade, Senhor Deus, e reconhecendo a primazia de Sua palavra, da adoração ao Senhor e do amor cada vez mais transbordante em nossos corações. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa passagem aqui, ela está envolvida em um contexto bem interessante, porque Tiago acaba de falar de muitas injustiças. Injustiças que estão aqui relatadas desde o começo do capítulo 5. Riquezas corruptas, fraudes, maldades acontecendo com os mais pobres, a morte dos justos, e isso gerando uma inquietação juntamente com o clamor. O capítulo 5 de Tiago inicia então refletindo uma sociedade disparelha. Reflete uma sociedade que não tem atenção àqueles que são desvalidos ou necessitados, que parece que brinca com a injustiça. Talvez aqui um prato cheio para a teologia da missão integral, ou talvez para a pessoa começar a falar sobre uma igualdade universal aqui na Terra. Muitas pessoas, em várias épocas, fazem isso. Aí começa aquela briga de classes entre ricos e pobres, pregando uma doutrina popular de que todos os homens devem ser iguais aqui na terra, e uma igualdade que, na verdade, nós percebemos que não pode ser alcançada aqui. E nós que temos a palavra nas mãos, nós sabemos que a principal causa de todo o sofrimento que você vê ao seu redor, não é talvez aqui um plano, alguma coisa que precise ser resolvida, mas toda desigualdade, qualquer desequilíbrio que existe ao nosso redor é por causa do pecado. Então é por isso que nós, inclusive, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. O pecado é a grande causa do enorme desprezo em classes diferentes. O pecado, ele é a causa dessa dolorosa degradação dos pobres, do egoísmo sem coração de muitas classes, ou de uma pobreza impotente em classes mais baixas, e essa questão que sempre acontece. O pecado deve ser o primeiro expulso do mundo para que a gente pense em um aspecto de tranquilidade e paz. A gente tem que tomar cuidado para não esperar que venha um milênio provocado por qualquer método de governo, ou por qualquer sistema de educação, ou por qualquer partido político. Estamos hoje nos dias das eleições. O trabalho, ele deve ser feito, é claro, para fazer o bem e ajudar todos os homens. Nós precisamos, claro, ter piedade dos irmãos mais pobres, ajudar com o esforço que for possível para que a gente possa ter uma vida melhor, não negligenciar nenhum esforço, aumentar o conhecimento para promover uma moralidade, condição melhor para todo mundo. É claro que precisa disso, mas a gente nunca deve se esquecer de que nós vivemos em um mundo decaído. A gente nunca deve se esquecer de que o pecado está ao nosso redor, como o autor de Hebreus diz, o pecado que tenazmente nos assedia, e que o diabo anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A gente precisa ter certeza de que o homem rico e Lázaro são emblemas de duas classes que sempre estarão no mundo até que o Senhor venha.
Aí a gente pensa assim, se acabar aqui, o que aconteceu? Cadê a esperança, né? Graças a Deus, Tiago era crente. Tiago era crente e era movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, e nós temos a palavra de Deus aqui conosco. Qual encorajamento nós podemos dar? Porque a palavra de Deus, ela não é feita para deixar o homem sem esperança, pelo contrário, através da palavra de Deus a fé chega. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então, no versículo que nós lemos, os 2 versículos que lemos, podemos perceber que nesses versículos existe uma espécie de exortação encorajadora. E Tiago diz assim no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Essa conexão que Tiago usa, pois, está ligando a nossa passagem a essas palavras anteriores que Tiago dizia. Tiago estava abordando a injustiça, Tiago estava abordando a fraude, o salário dos trabalhadores retidos injustamente, homens maus, condenando, matando o justo, sem que ele faça resistência. Mas aí Tiago diz, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago está dizendo, você cristão que está gravemente injustiçado, seja paciente, o Senhor retornará, e quando vier, julgará com justiça. Ele está respondendo o que diz no versículo 4 aqui do capítulo 5, os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso é muito importante de nós lembrarmos. Então, em nosso texto, Tiago muda o foco dos perseguidores para falar dos perseguidos, para buscar agora confortar os fiéis e injustiçados. Tiago, ele instrui os sofredores sobre qual atitude eles devem ter em meio a uma perseguição ou injustiça. E o tema dessa sessão, então, é definir como ser paciente em todas essas coisas. A vida cristã é cheia de aprendizado. E o crente, ele precisa não somente aprender a sofrer, mas ele deve aprender a sofrer direito. Aprender a reagir bem aos ataques, às humilhações, aos desprezos, às injustiças. Isso nos separa dos ímpios, porque os ímpios eles visam simplesmente uma vingança fria, doentia, não se preocupam com as consequências, vão de encontro dos seus opositores sem se importar se isso gera honra ou desonra a Deus. Mas aqui a gente percebe que existe uma escola de sofrimento que nós devemos aprender. Existem homens de Deus que passaram por tantos sofrimentos, a palavra de Deus deixa relatado, mas eles sempre se importaram em estar de acordo com a palavra, não importando o sofrimento que passassem. Olha o que o apóstolo Paulo passou, Atos 23, a gente encontra uma humilhação grande aqui. O apóstolo Paulo, ele sofre muito, ele passa por essa escola de sofrimento, injustiça. Atos 23, a gente percebe uma questão acontecer. Paulo havia sido preso em Jerusalém, após ser acusado pelos judeus de profanar, o templo, trazendo os gentios para dentro. E após ser resgatado ali pelos romanos, de uma multidão furiosa, ele tem a oportunidade de falar, está diante do Sinédrio para se defender, ali Atos 22, 23. No capítulo 23, quando Paulo começa a se defender, o sumo sacerdote Ananias manda que lhe fosse esbofeteada a boca, o versículo 2 aqui está dizendo. O que era ali uma ação claramente injusta, contrária à lei judaica, que proibia julgamentos sem ouvir a defesa. Então Paulo, ele, indignado sem saber que Ananias era o sumo sacerdote presente, ele diz, versículo 3, Deus há de ferir-te, parede branqueada. A gente fala, é isso mesmo, apóstolo Paulo. Mas foi uma resposta imprópria à perseguição ali, porque ele não levou em consideração que Ananias era uma autoridade presente, como ele mesmo reconhece logo depois. Então, no versículo 4 e 5, ele diz, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. A retratação, inclusive, aqui, demonstra o valor que Paulo dá às Escrituras. E é importante lembrarmos disso, as Escrituras. Quando nós analisamos o sofrimento, quando nós enfrentamos alguma injustiça, nós não estamos pensando em revidar conforme o nosso sentimento ou o que nós achamos ser certo ou errado. As Escrituras é que moldam as nossas respostas. Isso é muito importante. Aqueles que enfrentam provações, perseguições, correm o risco de perder a paciência por causa das circunstâncias. Perder a paciência, inclusive com as pessoas ao seu redor. Perder a paciência com Deus. Então aqui Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes. Ele até reforça no versículo 8, sede também pacientes. Irmãos, apesar da paciência, ela está fora de moda, e às vezes até as pessoas se exaltam por conseguir trazer uma resposta incendiosa contra a outra.
a gente encontra aqui a palavra paciência, e é literalmente alguém que se mantém longe de estar furioso ou queimar de raiva intensa. Descreve manter a mente longe por um longo tempo para não dar espaço para uma reação destemperada. A imagem dessa palavra é a de uma pessoa de quem se demora muito tempo antes de fumegar e explodir em chamas. Agora a gente precisa pensar, você é assim? Você é dessa forma? A paciência descreve quem você é? Você pode até achar que sim, por algum momento, pensando que suporta com muita paciência as coisas que acontecem com você. Mas como as pessoas ao redor te descrevem? Ah não, essa pessoa aqui é um pavio curto. Essa pessoa aqui explode fácil. Como é que os seus filhos te descrevem? Não, meu pai é implacável, a minha mãe é implacável, eu tenho medo de chegar perto deles. Como é que a sua esposa te descreve? E se eu falar de algum problema para o meu marido, ele já fica furioso e as coisas já se desequilibram lá em casa. Como é que o seu marido te descreve? Eu preciso concordar com tudo com a minha esposa, porque se eu discordar, vai virar um inferno na minha casa. A gente precisa questionar, esses tipos de atitudes refletem a Cristo? Isso está certo? Porque o Senhor, Ele é longânimo para conosco, 2 Pedro 3,9. E nós precisamos ser como o nosso Senhor. Nós também devemos ser pacientes. Qual é o primeiro adjetivo do amor em 1 Coríntios 13,4? O amor é paciente. O amor é paciente. 1 Tessalonicenses 5,14, falando sobre maneiras de nós tratarmos determinados tipos de pessoas, irmãos, categorias, ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, cada coisa na sua categoria, e sejais longânimos, a mesma palavra, pacientes para com todos. Outra questão, irmãos, da qual a superfície pode esconder, mas nós devemos cavar, é que a nossa paciência precisa refletir o interior. Como é que está o nosso coração hoje? Será que você está paciente? Ou será que você está polido por fora? Você está estável por fora, porque está se preocupando com a sua aparência, mas será que por dentro você está com inflamações que não param de aumentar com o passar do tempo? Com o passar dos anos, você está se tornando uma pessoa mais ou menos paciente? Você está melhorando nessa questão quanto mais o tempo passa? A sua paciência está aumentando quanto mais perto Jesus está de voltar? Porque seria muito ruim nós sermos encontrados e sem recebermos os elogios que Cristo dá, por exemplo, à igreja de Tiatira, quando diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e que as tuas obras mais numerosas, as últimas, do que as primeiras. Nós precisamos crescer em todas as coisas. O apóstolo Paulo, dizendo aos Filipenses, diz em Filipenses 1,9: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. O amor é paciente. Então Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Irmãos, para ser mais específico, a gente precisa lembrar de novo, a situação aqui é de grande injustiça. A situação aqui é da morte dos justos. Aqui é uma impunidade para com os ímpios. Irmãos, será que a gente está realmente entendendo a situação que nós vivemos? E quando nós olhamos principalmente o contexto de Tiago, o contexto do tempo que os cristãos passavam ali, a gente não está vivendo numa sociedade pior ou mais difícil para o Evangelho do que era antes. Homens morrendo, homens sendo aqui tirados todos os seus bens, os espólios dos bens por causa do Evangelho, injustiças acontecendo dessa forma tão palpável na vida dos cristãos por causa de Cristo. Hoje a gente ainda tem uma liberdade para pregar o Evangelho, para poder anunciar a palavra de Deus. Mas hoje, por que a gente precisa reforçar isso? Porque na maioria das vezes, a paciência, se manter longe de estar furioso, de queimar com uma raiva intensa, ela precisa ser trabalhada em coisas muito menores. Esse é o problema. A nossa luta para sermos pacientes em geral não é com grandes injustiças. A nossa luta para nos mantermos pacientes não é com o nosso trabalho que devido foi retido o nosso salário de forma desonesta, ou a morte de alguém de forma injusta. Não é isso. Nós lutamos para sermos pacientes quando não recebemos um bom dia. Nós lutamos para não queimar com uma raiva intensa e explosiva quando alguém deixa a luz acesa.
Quando deixa uma toalha molhada na cama? Quando esquecem, então, alguma coisa? Quando o trânsito ou a fila está grande demais? Quando o seu filho está te inquietando para brincar enquanto você está ocupado demais? E nós exercitamos paciência nessas coisas apenas. O que tem toda essa impaciência a ver com a revelação da palavra de Deus? Infelizmente, isso revela que nos falta mais visão, porque isso é tudo para o crente. O que Tiago diz aqui no versículo 7 e 8 tem a intenção de trazê-los para uma perspectiva correta. Em primeiro lugar, então, o mandamento, a exortação da palavra de Deus: sede pacientes. Mas então, em segundo lugar, existe um alvo para a nossa paciência, até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A paciência, irmãos, ela precisa vir de uma perspectiva correta. Como é que vem a paciência? A gente pede, eu preciso ter mais paciência. Como é que vem a paciência? Nós devemos olhar para Jesus, que Jesus vai voltar. E quando nós olhamos que Jesus vai voltar, a gente pode refrigerar o nosso sistema nervoso. Nós podemos aguardar Jesus e ver a injustiça como encontrando uma resolução final em seu retorno, quando ele há de vir julgar toda a terra. Então aqui nós percebemos como a palavra de Deus ela é certeira, desvendando os nossos corações. A impaciência não vem de uma situação, só porque essa situação está gerando uma impaciência em mim. A impaciência vem de nós não refletirmos na eternidade. É isso, irmãos. Se fôssemos como o mundo, nós diríamos, não, vamos ter uma vida mais tranquila aqui na terra. Vamos pensar em coisas que não nos deixem impacientes, vamos evitar filas. Tudo isso para sermos pacientes, mas não, a palavra de Deus diz que nós devemos viver de uma maneira diferente. Para sermos pacientes, precisamos refletir na eternidade. Não é verdade que nos momentos mais impacientes seus, também foram os momentos em que você menos pensava na volta de Cristo? Não é assim, eu estou pensando na volta de Cristo. Todo impaciente, não, você está aguardando a bendita esperança, você não fica impaciente. Não é verdade que os momentos mais impacientes seus foram quando você achava que a volta de Cristo era demorada demais? A impaciência nos ataca quando nós deixamos de olhar para o final de tudo. Pacientes, Tiago diz, até a volta do Senhor. Nós fizemos uma viagem alguns dias atrás, e como ela era um pouco mais longa, a gente fez uma estratégia para manter o Isaías mais ocupado. E a gente amarrou uma corda em cima ali do retrovisor, que ela ia de uma porta do carro até a outra. E aí a gente pendurou um carrinho de brinquedo nessa corda. E a gente colocou esse carrinho de brinquedo no comecinho ali da corda, né? Qual era o objetivo, né? Quanto mais perto da chegada, mais perto o carrinho, né, ia passando na corda até chegar do outro lado. A gente viu essa ideia, achou legal, e realmente é interessante, né? Isso era um modo, né, do Isaías saber a distância da viagem, quanto estava chegando mais perto. E algo surpreendente aconteceu. O Isaías ficou menos inquieto. Quando passou a perceber que o carrinho estava se movendo, e o carrinho estava chegando, aí a gente começa a ouvir, eba, olha ali, passou da metade. Começa a ficar feliz, passou da metade. Olha só o quanto ele andou. Olha como está perto de chegar. Isso com certeza foi melhor, né, do que o burrinho do Shrek, né? A gente já chegou, né? A gente já chegou, a gente já chegou. Nos ajudou, né, a termos mais tranquilidade no carro, né? Mas o que foi isso, né? O tempo do carro não era mais o problema, o sol não era mais o problema, o irmão do lado dele chorando o tempo inteiro, não era mais tanto assim o problema. Mas o que aconteceu então? A situação mudou? Não. Mas ele estava agora na sua expectativa com a chegada. E ele sabia que essa chegada estava cada vez mais perto. E a inquietação, a impaciência reduziu. É impressionante isso. O que está acontecendo? Por que eu digo isso? Irmãos, Deus, por meio do seu servo Tiago aqui, ele nos ensina que a força para sermos pacientes, quando maltratados ou passando por algum tipo de injustiça ou grandes dificuldades, a força vem de fixar a nossa esperança no retorno do Senhor. Devemos lembrar disso. Somos longânimos na medida em que temos os nossos olhos fixos em Jesus e em seu retorno glorioso. Porque as circunstâncias vão tentar tirar essa paciência de você. Onde está a sua paciência hoje perante as injustiças? Está no voto que você fez? Está no seu candidato ser eleito? Isso é
tão menor, irmãos, porque todos os candidatos ali serão falhos. Eles podem fazer algo para melhorar a nossa situação, trazer um pouco mais de tranquilidade, mas no final das contas, em essência, todos ali são falhos, todos ali são pecadores. E todos eles irão te decepcionar e não cumprirão todas as promessas que fizeram em suas campanhas. E vão deixar você novamente impaciente. Não é assim? Um ciclo vicioso de impaciência acontecendo, eleição após eleição. Agora, o que a palavra de Deus diz? Jesus há de cumprir a sua promessa. Jesus, ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele provou isso ressuscitando dentre os mortos. Ele provou isso indo ao encontro dos seus discípulos, Jesus ressurreto. Ele provou isso reafirmando constantemente que iria voltar. Ele deixa os seus mensageiros dizerem isso. Após subir aos céus, em Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Isso nos dá paciência, irmãos. Porque nós lembramos, mais uma vez, qual é o objetivo da tua vida. O objetivo da tua vida é aguardar Jesus. É isso. Esse é o objetivo. Te atrapalha, talvez, aí alguém pisar no teu pé, né? Te atrapalha um pneu furar, ou uma injustiça acontecer com você. Não vai atrapalhar, porque isso não está impedindo Jesus de voltar. A nossa paciência é até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Esse até, aqui nesse contexto, é uma palavra encorajadora. É uma palavra de esperança, porque significa o fim da opressão que está para acontecer. Vai acabar. Existe um tempo para isso quando Cristo retornar na segunda vinda. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ainda assim, o nosso homem interior se renova, dia após dia, com essa esperança. Aí mais uma pergunta: como é que está a sua renovação da sua convicção sobre a volta do Senhor? Nós aprendemos aqui, irmãos, que o exercício da nossa paciência tem um dia estabelecido para acabar. E depois desse dia, só a glória, só a eternidade. O dia em que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. O dia em que a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:5 ainda diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso não é uma propaganda enganosa, isso não é uma promessa de campanha, isso é a palavra de Deus. As coisas serão renovadas, irmãos. A sua paciência tem um prazo, até a volta do Senhor. Mas depois, irmãos, estaremos no novo céu e nova terra. Assim, Tiago usa essa verdade, a vinda do Senhor, como um incentivo para encorajá-los a serem pacientes enquanto esperam. Então nós já percebemos aqui a exortação, sede pacientes. Também vimos aqui a motivação correta, pacientes até a volta do Senhor. Jesus prometeu que voltaria, o sofrimento teria fim. E então Tiago, em terceiro lugar, aqui nos apresenta um exemplo de paciência. O exemplo é o lavrador. Versículo 7, então, ainda continua em Tiago 5, dizendo assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O fazendeiro aqui, nessa ilustração, ele está no tempo presente esperando continuamente, com expectativa por sua colheita, assim como esses crentes estavam sendo encorajados a esperar pelo retorno do Senhor. Em sua última carta a Timóteo, Paulo também encoraja os seus discípulos com uma verdade semelhante. 2 Timóteo 2,6 diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador, aguardando a colheita, é uma imagem judaica familiar que aponta para um juízo final, para o desfecho de todas as coisas. Como o lavrador, o cristão, ele deve ser paciente e deve depender de Deus. Eis que o lavrador aguarda com paciência
o precioso fruto da terra, a colheita, o produto do solo. Isso é de grande valor, porque é o alimento da vida e é o meio de sustentá-la. E sendo assim, a produção, ela requer trabalho duro. A produção de um lavrador aqui, o trabalho do lavrador, a manutenção da vida física depende disso. E precisa trabalhar arduamente. Irmãos, a paciência, ela não é um estado de inércia. Acho que se algum irmão aqui já precisou exercer paciência alguma vez na vida, sabe que não é fácil. É trabalhoso. É um trabalho árduo. Mas aí pode vir a questão, pastor, a questão aqui então quer dizer que nós podemos produzir isso, eu estou merecendo a volta de Jesus por causa da minha imensa paciência, assim como o lavrador mereceria o fruto? É isso que está sendo dito aqui? A resposta é não. Por quê? Porque tem algo que o lavrador não é capaz de fazer, mas que é vital para os frutos serem produzidos. Versículo 7 ainda diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, faltando essas chuvas, dava problema. Pedir chuva do céu era um clamor de receber a bondade do Senhor e contar com o Senhor para que a produção pudesse acontecer. Até no tempo em que o povo estava totalmente endurecido o coração, no tempo de Jeremias, a palavra de Deus diz, abram comigo, Jeremias capítulo 5, versículo 24. Aqui é um contexto de uma insensibilidade gigantesca, porque deveriam clamar ao Senhor, inclusive por chuvas, porque é o Senhor, em sua bondade, que envia chuvas. Em Jeremias capítulo 5, versículo 24, porém, o que a palavra de Deus nos diz? O povo é tão insensível que esqueceu-se de temer a Deus, não conseguiam pensar na bondade de Deus, que cairia como chuva sobre eles. Então o texto fala assim: não dizem a si mesmos. O que eles não estão dizendo e deveriam dizer? Temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva. E como Tiago diz aqui, a primeira e a última, que nos conserva nas semanas, as semanas determinadas da cega. Vamos na lavoura, então qual é o contexto aqui? Na lavoura nada crescerá sem as primeiras e as últimas chuvas. E a impaciência de um lavrador não pode trazer essas chuvas. É interessante que parece que na nossa impaciência, nós achamos que vamos trazer as coisas. A impaciência não traz nada. Só traz problema, né? Dor de cabeça, né? A impaciência não traz nada. Esse tipo de impaciência. Então o que a gente vê aqui? O lavrador ele não pode trazer essas chuvas. A impaciência dele não traz essas chuvas. Ele não pode fazer nada a não ser temer aquele que as envia. Então ele precisa ser paciente durante esse tempo. Ele olha para os calos das mãos, ele percebe o seu corpo cansado, fatigado do esforço arando a terra. Ele percebe o sol escaldante na sua testa, na sua cabeça. E então aqui ele vê tudo isso, ele sabe disso, mas ele permanece paciente, ansiando o precioso fruto da terra, até que as chuvas venham. Então, o lavrador aqui, ele é uma ilustração perfeita de como esses santos sofredores deveriam permanecer pacientes em suas aflições. Então, assim como o lavrador teve que esperar o cronograma de Deus, o tempo de Deus, também os crentes, incluindo nós, devemos esperar o tempo da sua volta. Irmãos, você sabe como nós estamos, como nós vivemos. Nós estamos com calos nas mãos, é claro. Por vezes nós estamos cansados da lida. O mundo nos desgasta, o pecado ele nos assedia. Satanás anda ao nosso derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas assim como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas, vamos esperar com paciência até que o nosso Senhor retorne, porque nós sabemos que Ele vai retornar. Se nós temos certeza disso, precisamos ser mais pacientes. Meu irmão, espere com paciência. Como é que o Salmo 40 diz? Como é que o Salmo 40 começa? Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Seja paciente, você terá recompensa. Valerá a pena. Irmãos, pense um pouquinho. Pensa que agora os céus estão abertos, Jesus voltando. Jesus voltando, e você olha para Cristo. E a palavra de Deus diz sobre uma transformação. Os céus abertos, Jesus voltando,
quando Jesus olhar para você, quando você olhar para Jesus na sua vinda, tudo vai se colocar na devida ordem. As coisas vão começar, vai começar a cair a ficha. Você vai começar a perceber que o tempo de espera, na verdade, não foi tão grande assim. O tempo que você talvez pensava que estava demorando, ou você ficava inquieto por alguma coisa, tudo vale a pena quando você olhar para Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, tudo isso vai passar. As coisas que nós considerávamos importantes, as coisas que nós considerávamos difíceis demais, olhando para Cristo, quando Ele voltar, isso vai ser apagado de nós. Você vai ter a real percepção. A beleza da santidade de Jesus vai transformar a tua percepção e você vai ver. Podia esperar mais o quanto fosse. Eu poderia ter sofrido mais, não importava. A beleza de Jesus é maior do que todo o meu sofrimento. É isso que vai acontecer. E nós devemos nos purificar ao pensarmos sobre isso. 1 João capítulo 3, a palavra de Deus nos diz, no versículo 2 e versículo 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A nossa compreensão ainda é ofuscada de Jesus, irmãos. Mas na glória nós o veremos, quando Ele voltar nós o veremos. Haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3 diz, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, aqui a gente percebe uma questão muito importante também para Tiago, quando ele lida com o assunto da paciência. Ele diz no versículo 8, sede vós também, como o lavrador foi, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se eu vou esperar, eu preciso esperar de alguma forma capaz de resistir. Que forma é essa? Fortalecer o coração é o necessário. Literalmente a palavra diz, torne fixo o seu coração, estabilize o seu coração. Aqui a ideia básica é de usar algum calço, um suporte, uma estrutura para deixar estável, para que não oscile mais. É isso que Tiago está dizendo para aqueles ouvintes. Como diz Davi no Salmo 27,14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu não sou cardiologista, mas eu preciso perguntar essa noite, como é que está o teu coração? Está forte o teu coração? Existe alguma fraqueza? O seu coração está oscilante por algum motivo? Você está se alimentando de forma saudável, né? Para não ficar com as veias entupidas? Assim como na parte física, na questão espiritual, o coração é o centro da vida, sendo afetado por muitas coisas, irmãos, de modo bom, a palavra de Deus aquecendo o nosso coração, mas também de modo ruim. O que Pedro diz para Ananias? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? De modo ruim também, o coração pode ser invadido aqui. Assim como a integridade do nosso coração físico é vital para a nossa vida física, da mesma forma, e ainda mais importante, a integridade nas palavras de Tiago, a força do nosso coração espiritual é vital para a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual não impacta apenas esse viver aqui, o desfrute do nosso tempo aqui na terra, mas da eternidade. John Flavel, ele dizia que o coração do homem é a sua pior parte antes de ser regenerado, e a melhor depois. Por que ele dizia isso? Porque a vida é uma disputa contínua, travada e vencida no coração. Quando o coração vai, assim vai o resto de nós. Se o teu coração está se inclinando, se afastar de Deus, você vai. Agora, se o seu coração está almejando a volta de Jesus, seu corpo todo vai junto. Você vai também. Então Tiago diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Jesus disse para os seus discípulos, quando falava de coisas difíceis de ouvir ali, que ele precisava ir, e ele diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração, não se inquiete, não torne o seu coração instável, impaciente, preocupado. Credes em Deus, Jesus diz, crede também em mim. E aí vem uma questão para nós, como nós podemos fortalecer o nosso coração?
Eu preciso então fortalecer? Eu preciso. Como eu posso? O que a Bíblia está me dizendo aqui? O que o texto está me dizendo? Nós devemos fortalecer o nosso coração, fixando os nossos pensamentos no fato de que o retorno de Jesus está próximo. Essa é a verdade. Sede vós também pacientes, versículo 8 diz, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nas últimas palavras do Cântico dos Cânticos, nas últimas palavras tem escrito, apressa-te, meu amado. Entre as últimas palavras de Apocalipse, nós lemos, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ao que o noivo celestial responde, certamente venho, e conclui, sem demora. Certamente venho sem demora. Nós ansiamos pela glória, pela aparição do Senhor, desfrutando então dessa doce promessa, a vinda do Senhor está próxima. Precisamos lembrar disso. Estamos fracos, você chegou aqui essa noite com fraquezas, fraquejando na sua fé, com um coração fraco, um coração minado pelas dores da vida, pelas decepções. Então a recordação da proximidade, da volta de Cristo, vai fortalecer o teu coração em nome de Jesus. Vai fortalecer. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te fortalece. A recordação de que a volta de Jesus está próxima vai fortalecer o teu coração. Você está fraco hoje porque não está vendo a colheita da sua semeadura. Eu orei para os meus filhos se converterem, mas eles não dão sinal algum de arrependimento. Eu oro para o meu marido, para a minha esposa, eu quero a minha família ainda aqui adorando a Deus. Você está fraco por causa disso, porque está demorando alguma coisa. Lembre-se disso e você vai ser fortalecido. Seja paciente, fortifique o teu coração, porque o que te faz forte é a volta de Cristo ser próxima. Jesus está voltando. As nossas tentações multiplicadas nos fazem vacilar. Você hoje está fraco perante as tentações. Se você está fraco perante as tentações, se elas estão te vencendo, se elas estão te tornando inoperante na sua vida cristã, então a garantia de que a breve volta do Senhor está se aproximando, Jesus está voltando, isso vai fazer o que o texto diz, fortalecerá o seu coração. 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, se a iminência da volta de Jesus fortalece o coração, quando nós lembramos que a volta de Jesus é próxima, se isso fortalece o nosso coração, o que é que nos enfraquece? A primeira coisa que nos enfraquece é julgar a volta de Jesus demorada. Meus irmãos, como isso enfraquece o coração? A gente fica parecido com as 5 virgens nécias. Vai demorar o noivo para voltar. Claro que eu nunca ouvi, o pastor André também não deve ter ouvido algum irmão chegar e dizer assim, olha, não, um crente aqui da igreja, eu tô achando que Jesus vai demorar mesmo. Então, já que eu acho que Jesus vai demorar mesmo, eu vou continuar a pecar. Vou continuar demorando bastante tempo para me arrepender. Vou pecar um pouquinho mais, porque eu acho que Jesus vai demorar bastante para voltar. A gente não ouve isso, os irmãos não falam isso. A gente não fala isso em voz alta. Mas é lógico, irmãos, que pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, nós percebemos que lá no fundo do nosso depósito de pensamentos ainda existe um espaço para esse aí. Vai demorar ainda para a volta de Cristo. Eu me acerto depois. Eu ajeito a minha vida mais para frente. Agindo assim, a gente até é parecido com aqueles filhos, né, que os pais eles vão viajar, aí vão fazer uma viagem, vão fazer um passeio, aí o filho está todo bonitinho lá na porta de casa, né? Tchau, pai, boa viagem, bom passeio, tchau, aí vê o carro passando assim, saindo na esquina, quando o pai sai, fecha a porta e começa a bagunça. Aí vai lá na geladeira, pega a comida, joga a embalagem no chão, não arruma a cama, suja o sofá, parece uma fera dentro de casa, né? Aí começa a bagunçar. Se o filho pensa que os pais irão demorar, ele continua a bagunçar. Não move uma palha, como dizem, para arrumar as coisas. Ele só vai começar a arrumar se ele está pensando que o seu pai está voltando, ou algo assim. Qual é a questão, irmãos? E essa bagunça na sua vida? Qual é o motivo dela? Por que a sua vida ainda está toda
suja pelo pecado. O que está acontecendo? Qual é o motivo disso? Esses pecados que você recusa abandonar, não são porque você tem um coração instável. Esses pecados que você recusa abandonar, não são em consequência de você pensar que a volta de Jesus é demorada. Porque essa palavra de Deus, ela nos diz isso. Quando nós achamos que Jesus vai demorar, nós começamos a agir dessa forma e o nosso coração está fraco. Esse é o diagnóstico de Pedro na sua segunda epístola. Vamos abrir 2 Pedro capítulo 3. É um diagnóstico bem acurado sobre isso. E o capítulo ele já começa e faz toda essa reflexão. São alguns versículos aqui, vamos ler e ponderar sobre eles. Pedro na segunda epístola, no capítulo 3, ele nos faz um grande alerta a respeito disso. A demora, ela gera fraqueza no nosso coração. Pensar que Jesus vai demorar não é bom para a santidade. 2 Pedro 3, versículo 1 começa assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que o texto está dizendo? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, Deus criando os céus e a terra, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, o dilúvio. Versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, não para água, agora mais para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele está sendo paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, versículo 10, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser como? Ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É o que Tiago está dizendo, sede pacientes com as injustiças até a volta do Senhor. Versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, mais uma vez pureza, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo escreveu. Versículo 17, então, ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, cuidado, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, qual erro? Pensar que Jesus vai demorar para vir? Descaiais da vossa própria firmeza. Não é interessante isso? Como a Bíblia é bela nisso. Tiago diz: fortalecei o vosso coração, porque a volta do Senhor está próxima. Aqueles que pensam que Jesus vai demorar para vir, estão descaindo da sua própria firmeza. Você não se purifica quando pensa que Jesus tarda a vir. Você acaba descaindo da sua firmeza. Por isso que a Bíblia nos diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não vamos desprezar a volta de Jesus, irmãos. Vamos lembrar que a nossa paciência, ela deve ser gerada, ela deve ser alimentada com o pensamento da volta do Senhor. E que o nosso esforço, assim como o lavrador se esforça, é um esforço aguardando
aguardando as chuvas, aguardando o fruto da terra, aguardando a vinda do Senhor e a sua recompensa e toda a injustiça terminada. E que o nosso coração será fortalecido quando nós lembrarmos que a vinda do Senhor está próxima. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te adoramos. Nós contemplamos o Senhor na beleza da sua santidade. A tua palavra diz, sede santos, porque o vosso Senhor é santo. Senhor, a tua palavra diz que Cristo Jesus há de voltar. O nosso Salvador virá dos céus para nos buscar, para redimir todas as coisas, acabar com a injustiça. Tua palavra diz que cetro de equidade é o cetro do teu trono. Então, Senhor, que essa paciência seja gerada de aguardarmos a tua volta. Que o Senhor fortaleça os nossos corações, sabendo que é próximo de voltar. E assim, Senhor, que a tua igreja caminhe em pureza, estabilizados os corações, Senhor Deus. Não andando, Senhor, inconstantes, mas sendo firmes e inabaláveis. Pelo poder do teu Espírito Santo e pela aplicação da tua bendita palavra todos os dias em nossos corações. Assim te pedimos, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.